que vá para a escola no dia seguinte, aonde ela foi no fim de semana. Ah, ela foi na praia. E com isso pode ser visualmente mostrado para o grupo onde ela foi. Ela ganha voz dentro de uma rodinha, se ela tiver uma foto de onde ela foi. Se você tem fichas com diferentes atividades, por exemplo, ou com diferentes músicas, ela pode pegar uma figura dessa e estar escolhendo, fazendo escolhas, né? Muitas vezes as birras diminuem quando a criança consegue aprender e manejar as escolhas, né? Outra coisa que o suporte visual pode fazer é ensinar o passo a passo de uma atividade. Então, se você bota um suporte visual em frente a uma pia, ensinando que eu vou pegar o sabonete, que eu vou lá esfregar as mãos, que depois eu vou enxaguar as mãos, isso ajuda ela a se organizar. Existe também uma criança que já lê, você pode fazer um horário já por escrito, e se precisar você pode dar o suporte do relógio, de que horas que vai acontecer cada coisa. Esse site aqui é um site que disponibiliza a maior parte dessas figuras e fichas e esquemas gratuitamente pela internet, e é um site feito para isso. É um site bem interessante de usar. Vou esperar vocês agora. No final a gente volta. Posso ir? Vamos lá. As birras. Acho que as birras é uma das questões que mais incomoda as famílias, porque constrange, porque a família acaba se isolando do número de locais que ela vai, porque ela não vai querer que todos em volta olhem com cara de quem é ela, quem não consegue educar aquela criança, e que por isso que aquela criança está naquela situação ali jogada no chão. E na maior parte das vezes, a gente é obrigado, para entender as birras, a retornar ao nosso esquema de entender o comportamento, entender o que aconteceu antes e entender o que a gente possa estar fazendo até para aumentar a frequência das birras. Então, essa criança pode estar jogada no chão, porque ela, quando vai nessa sala em geral, significa que é dia de ir na cantina. Só que hoje a cantina está fechada porque o moço da cantina não veio e ela vai ter um ataque de birra desse. A gente tem que tentar entender por que é esse comportamento, tentar, na medida do possível, se já fosse uma rotina em a cantina, antecipar que não fosse ter a cantina, levar alguma coisa extra para a criança na bolsa. Agora, é claro que tem situações onde não é possível, a criança é pega de surpresa e a gente também. E aí, a gente vai, dentro do possível, tentar construir uma explicação e, quando não for possível, vai pelo menos tirar da situação de estresse. Às vezes tem momentos que tem que pegar no colo e ir embora de onde você está, porque não foi possível dar contorno. Agora, uma coisa comum é a gente, ou as famílias, os profissionais, tentarem explicar demais, como se isso fosse uma coisa que resolvesse a birra. Na maior parte das crianças não é assim que funciona, independente de estar no espectro autístico. Se você está dizendo a uma criança para ela não comer bala do chão, você não vai poder esperar ela entender o que é micróbios para poder pedir que ela não coma bala no chão. Talvez você só tenha que ficar claro, combinado, que ela não vai comer bala no chão, ponto. E, eventualmente, dentro de uma criança do espectro autístico, a gente não pode esperar todo o entendimento para conseguir um determinado contorno. Tem que ser feito combinados mais estritos, mesmo que não faça todo sentido. Mas como são crianças que têm uma tendência a ser mais metódico, a seguir rotina, normalmente, se os combinados ficarem claros e cristalinos, a gente não costuma ter problemas, diminui muito a frequência das birras, se os combinados estiverem claros e cristalinos, né? Muitas vezes as birras podem ser por desconforto sensorial. E aí a gente tem que estar muito atento para tentar ajudar a criança a reverter. Eventualmente você está numa festa ou num local com barulho absurdo, né? Ou eventualmente a criança tem dificuldade com barulho de descarga, com determinadas texturas de roupa. E aí tem que estar atento a múltiplas possibilidades e variáveis, né? Vamos falar um pouquinho de alimentação, que eu acho que é um problema... Pode fazer pergunta? Pode. A gente pode fazer. Essa questão da birra, porque acho que é uma coisa muito recorrente, tem a nossa, sempre, como pais, de uma forma geral, tem sempre as birras, aquelas birras do limite e aquelas birras que você tenta evitar a priori, né? E tem uma sensibilidade nessa coisa de saber o que a gente está vendo, não tem? Porque, assim, não tem dúvida. Na verdade, assim, as crianças do espectro autístico são mais birrentas, mais difíceis e fazem birras por mais tempo do que as crianças que não são do espectro, né? Então, a princípio, já é mais difícil. Nem sempre a gente consegue entender exatamente por que se deu a birra. E é muito ansiogênico tentar saber se a gente está sendo justo. Será que eu estou sendo justo?
Será que agora está certo bater de frente com ela ou não? Então, a gente vai tentar, ao máximo possível, acertar, antecipar. Tem birras que vão ser birras típicas, sei lá, de entrar num shopping e querer determinada coisa. Agora, da mesma maneira como uma criança sem nenhuma questão de desenvolvimento, se você combinar previamente, fica mais fácil. Agora, nem sempre a compreensão desse combinado é garantida. Isso é pequeno, é um processo, né? Então, talvez no início dos combinados a gente não tenha garantia 100% do entendimento, mas se a gente tiver usado todas as melhores estratégias visuais, etc., a gente também vai ter que contar com a hipótese que ela vai aprender com uma experiência, né? E em alguns momentos, caso existisse um termômetro que nos dissesse exatamente se a gente foi justo ou injusto, tenho certeza que os pais têm garantia, têm crédito na praça para algum percentual de erro, porque essas coisas em educação de qualquer filho, tem momentos que você chega de noite e fala assim, poxa, acho que hoje eu errei na mão, acho que não foi bem assim. Ou às vezes você vai perceber que uma coisa não era o que você pensava 2 meses depois. Então naquele dia... E daí não dá também para ficar mal, porque está todo mundo tentando acertar, né? Mas são birras muito difíceis, eu acho que é muito difícil, né? Alimentação, a gente pode ter diferentes problemas aqui, né? A gente pode ter problemas, eventualmente, de ser difícil desmamar. Algumas crianças do espectro autista são extremamente difíceis de desmamar, ou porque só aceitam líquido, ou porque não aceitam o bico da mamadeira. E tem crianças que vão ter 3, 4 anos de idade, uma situação absolutamente desgastante, né? Tem crianças que recusam determinados alimentos, tem crianças que se apegam a determinados alimentos, muitas vezes os menos nutritivos, e assim vão. E é bem difícil da gente dar contorno, né? Na verdade, eu acho que é um dos sintomas mais difíceis de dar contorno a questão alimentar. Mas a gente pode dizer, apesar de não ter uma solução fácil e rápida, algumas diretrizes a gente pode dizer. Primeiro, não adianta enfiar na força, não funciona, não vai dar certo. O máximo que você vai conseguir é transformar a hora da alimentação numa hora aversiva para você e para a criança, não vai funcionar para ninguém. E aí, o que a gente pode fazer é tentar, mais uma vez, tentar entender o que rege essa preferência. Será que a criança gosta do nuggets porque é crocante, porque é frito, porque é quente, porque é frio, porque vem no copinho? Tentar entender o que está regendo aquela escolha. E aí você vai, depois de entender, tentar flexibilizar em alguma medida. Você pode tentar inicialmente mudar a marca do nuggets, ou tentar mudar o prato sem mudar a marca, ou acoplar com um alimento de coloração e textura parecida. O que a gente sabe da literatura é que requer muita persistência para introduzir os alimentos novos. Requer, muitas vezes, o ambiente extra-casa, a escola é um bom local para ensinar alimentos novos, porque está socialmente com muita variedade de alimentos. Normalmente vale a pena você diminuir um pouco o tamanho das porções que a criança gosta, diminuir um pouco a quantidade e oferecer o alimento que você gostaria de introduzir num outro prato, porque se colocar no mesmo prato, a maior parte das crianças não come o alimento que ela está acostumada, e oferecer sistematicamente, não desista. Em média, enfim, se leva 8 meses para introduzir um alimento novo. Então, é difícil, é bem difícil, mas tem que tentar, né? E a questão do líquido é uma transição, você não consegue ir direto de um líquido para uma coisa absolutamente crocante. É uma transição, onde você pode, talvez, diminuir o aporte calórico da mamadeira, porque muitas vezes também são feitas vitaminas de 1.500 calorias por vitamina, e aí também fica sem demanda de caloria em outro momento, e tentando fazer uma alimentação adaptada o mais balanceada possível. Não pode desistir, não pode ceder, a criança não pode entender que aquilo é uma moeda corrente de poder enorme dentro da casa, e tem que ter paciência, disponibilidade, sistemática, oferecer. E pode ser que você tire 50 vezes o prato do alimento novo e um dia ela tope experimentar. Agora, uma coisa importante, tem que chegar à mesa com fome, né? Qualquer criança que chegar, a gente vê isso em saída de escola, que é um pacote de batata frita desse tamanho no moço da esquina, e chega em casa e fala assim, vamos jantar aqui um chuchu com cenoura? Você não vai comer, né? Desfraude. O desfraude, da mesma maneira, em algumas crianças é problemático. Em muitas crianças não é. Na verdade, eu diria que a alimentação costuma ser mais problemática do que o desfraude. Mas tem algumas crianças que emperram no desfraude e fica muito difícil.
Essa dificuldade do desfraude pode ser ou porque a criança só evacua na fralda, ou porque ela nem entra no banheiro, ou porque ela se recusa a sentar no vaso, ou porque ela só evacua no banheiro de casa, mas se viajar para outro lugar, ela já não toca mais nenhum banheiro. Então, tem múltiplas possibilidades de dificuldade com relação ao desfraude. E a gente pode entender, da mesma maneira, tentar entender o que está acontecendo. Ah, será que o problema... Tem crianças que não usam banheiro porque tem pavor do banheiro, do barulho da descarga. Tem crianças que não usam o vaso sanitário porque tem horror do barulho do plástico, do assento quando você senta. Tem crianças que têm horror do barulho das fezes caindo na água. E aí, se você não se organizar para tentar entender exatamente qual é o problema, é difícil. Se for uma criança que tem aversão só de entrar no banheiro, provavelmente você vai ter que partir o seu problema em pequenos problemas até ela ir se aproximando do banheiro. Como é que a gente faz isso? Seduzindo para isso. Pode ser que você coloque dentro do banheiro vários objetos que possam ser atraentes. Pode ser que você... em geral, vale a pena um assento onde a criança fique com o pé no chão, né? Porque muitas crianças ficam muito inseguras com a sensação da perna no ar. E levar objetos que ela possa gostar. De repente, você pode colar na parede os personagens preferidos, usar se for uma questão do assento ou da descarga, não dá a descarga quando a criança está no banheiro, ou usar um assento que seja mais duro e não plastificado. Se for uma questão de coloração, eventualmente, se for viajar, você leva o assento. O problema é saber qual é o problema. E isso é observação, detalhe, persistência de tentar entender dia a dia e não desistir. Né? Porque, por outro lado, se a gente, a cada vez que sentir que a criança está encrencada para ir ao banheiro, a gente prontamente colocar a fralda, você está passando a mensagem de que para você nem é tão importante assim o banheiro. A tua expectativa não está clara. Né? E a gente tem que ser claro de qual é o nosso objetivo. A questão de como é que a gente vai manejar a ansiedade dessas situações é uma questão muito importante. Então, eventualmente, se a gente, num determinado momento, olha, eu não estou dando conta de alimentar, isso não é específico do espectro autístico. Crianças com problemas alimentares, mesmo fora do espectro autístico, é extremamente ansiogênico. E, às vezes, a família precisa de uma pessoa extra para tentar ajudar. Uma avó que não é corriqueira, ou a moça da casa funciona melhor com isso, tentar arrumar uma pessoa que possa passar menos ansiedade numa hora de manejo disso. O que a gente vai fazer com as manias e com os interesses, né? As manias são muito interessantes, porque, na verdade, a orientação é de você tentar balancear essa questão. Então, vamos imaginar uma mania de uma criança que adora carrinhos, tá? Adora. Se deixar, ela fica o dia inteiro olhando carrinhos, só fala de carrinhos. O jornaleiro, a coisa preferida é a revista de carros e fica muito difícil de manejar. Ela quer ir na rua só para ficar vendo carros, ela fica na janela só vendo carros. Então, primeira coisa é entender com os olhos dela de que isso dá um prazer para ela maior do que dá para as outras pessoas. Se você olhar e falar assim, que droga, para que tanto carrinho? Não é isso, esse é o seu olhar. A gente tem que olhar com os olhos dela, isso é muito importante. Né? Respeitar que isso é uma coisa visceral para ela. Agora, ao mesmo tempo, a gente vai tentar contrabalançar, não estimular, que é uma coisa difícil, porque na medida que a criança é apaixonada por carrinho, o que ela ganha de aniversário? Muitos carrinhos, porque todo mundo quer alegrar, claro, mas a gente acaba não contrabalançando, né? A gente pode tentar diminuir a frequência de um determinado alinhado de carrinhos, por exemplo, né? Mas eu também posso ter momentos onde eu vou tentar usar o carrinho para que ela preste atenção em mim. Talvez eu possa pegar um carrinho da fila e tentar que ela compartilhe a atenção comigo naquele momento. Então, tem momentos que eu posso usar o interesse repetitivo a meu favor, seja para ela compartilhar a atenção, seja para o aprendizado, eu posso querer ensinar quantidade, conjunto de carrinhos, número de carrinhos, e para isso eu posso utilizar o que ela gosta, melhor do que fazer um conjunto de pontinhos, talvez para ela faça mais o sentido dos carrinhos, que não tem problema nenhum. Assim como tem momentos que eu posso querer que ela faça uma outra atividade e, naquele esquema visual, possa estar combinado de que primeiro ela vai fazer, sei lá, atividade de pintura e que depois é hora de brincar de carrinho. Então, o carrinho pode servir como um reforçador daquela situação, né? Nas crianças mais velhas, é muito importante você situar socialmente esses interesses. Tem crianças que têm interesse muito aumentado em alguma coisa e não têm consciência de que o resto do mundo não tem interesse pela mesma coisa. Então, eventualmente, pega uma pessoa e é capaz de falar 5 horas e meia sobre um determinado assunto que claramente não é de interesse. E isso com outras crianças é um problema. Um adulto ainda
dá contorno, tem uma tolerância maior. Crianças da mesma faixa etária vão virar as costas, e ela nem vai entender o que aconteceu, né? E tentar negociar previamente o que a gente vai fazer. Não, então a gente vai brincar de carrinho até o ponteiro chegar aqui nesse número. Quando chegar aqui, a gente vai fazer outra coisa, combinado? E usar essas repetições para estimular o brincar simbólico também é possível. Você pode pegar uma criança que só quer brincar de carrinho e levar bichinhos, por exemplo, e colocar, não, mas a vaca quer andar no carrinho amarelo. Além de eu estar tentando flexibilizar um pouco a brincadeira, eu posso usar esse momento para ensinar as cores, por exemplo. Né? Então, é um grande equilíbrio entre você tentar competir e utilizar. E isso é o dia a dia de tentando encontrar esse equilíbrio. Né? E as estereotipias? O que são as estereotipias? São os movimentos repetitivos, os mais comuns são de mão, fazer assim com mão, pular, né? Ou de tronco também. E são movimentos que eles não têm um propósito específico, eles têm um prazer enorme. Quer dizer, a criança se desestressa com esse movimento. Então, dizer para uma criança que está pulando que coisa feia, ela vai responder feia para quem? Porque, na verdade, para ela aquilo desestressa. Talvez você tenha noção do feio. Melhor do que isso é talvez você dizer que as outras crianças não estão entendendo por que ela está pulando. Porque aí a gente vai estar ajudando ela a ter um pouco de leitura social do que aquilo quer dizer. Né? Na maior parte das vezes, os movimentos aumentam quando a criança está muito excitada. Seja muito feliz ou muito ansiosa para alguma coisa, ou na expectativa de alguma coisa. Então, se você fala da criança ali, é uma criança que gosta de bola, você fala assim, vou chutar, hein? 1, 2, 3 e... Se você der uma pausa um pouquinho maior, é o momento que normalmente entra a estereotipia, porque a criança está ansiosa para que aquilo aconteça. Né? Então, a estereotipia a gente tem que entender como uma coisa que diminui a ansiedade, que a criança tem um prazer enorme em fazer e que a gente vai, na medida do possível, competir com ela. Como é que a gente compete? Dependendo do grau do autismo, de um jeito ou de outro. Numa criança que já tem uma boa consciência social, a gente compete dando leitura social, dizendo, meu filho, olha só, ninguém vai entender. Vamos guardar isso para quando chegar em casa? Aí, quando não tiver ninguém perto, você faz um pouco disso. Agora não é um bom momento. Uma criança menor, que não tem essa leitura, você provavelmente vai simplesmente tirar o foco, tirar ela daquela atividade e tentar distrair com outra coisa, tentar diminuir o tempo que ela fica sozinha e ociosa, que são os momentos onde normalmente aumentam os estereotipias. A automutilação. A automutilação, ela é uma coisa interessante, porque não é tão frequente, mas quando acontece é uma coisa muito ansiogênica. Bater, por exemplo, com a cabeça no chão ou na parede, é uma coisa que deixa a gente muito preocupada, inclusive isso vai machucar, ou vai trazer um prejuízo biológico verdadeiro à criança. E muitas vezes, assim, pode ser que a criança, no primeiro dia que bateu a cabeça, bateu porque estava com raiva e não dimensionou. Dependendo da consequência que o bater da cabeça trouxe ao ambiente, num segundo tempo, pode até não ser mais uma automutilação. Pode ser um comportamento para chamar atenção. Pode ser que, em alguns momentos, você comece com um comportamento sem uma finalidade dirigida a ninguém, e em outros momentos ela já está dirigida. Então, para você entender isso, você tem que entender, bom, ela está fazendo isso por quê, em que contexto e para quem? Como é que eu vou saber isso? Se for dirigido a mim, vamos supor, só para aumentar a atenção que eu dou à criança, provavelmente eu vou diminuir a frequência dessa automutilação se eu ignorar o comportamento. Obviamente, o comportamento é ignorado. Se a criança de fato estiver com risco de se machucar, eu não posso ignorar. Mas digamos que seja um que eu posso ignorar. Ela está jogando os carrinhos no chão e olhando para mim. Eu posso ignorar. Talvez ela pare de jogar os carrinhos. Agora, se for uma situação onde